Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Hoje vamos conhecer um pouco da rotina e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU. Para isso, eu recebo aqui no programa a coordenadora do SAMU de Braço do Norte, Jainara de Oliveira Miller. Jainara, muito obrigado, Deixa aqui nossa gratidão pela sua vinda aqui no programa, trazer todos esses esclarecimentos e história do SAMU. Imagina, agradeço também. Ok. Bom, sua formação acadêmica, nós sabemos que é enfermagem. Exatamente. Conte um pouco aí da sua história, como aconteceu esse encontro da enfermeira com o SAMU. Então, logo após a minha formação acadêmica, eu ingressei na área hospitalar. Durante 4 anos e meio, eu trabalhei no hospital, inclusive na emergência. Sempre foi uma área que eu tive uma afinidade. Aí, após esses 4 anos e meio, eu passei no processo seletivo do SAMU. Aí foi onde, há 2 anos e meio, eu estou lá assumindo a coordenação. Coordenação do SAMU, né? Isso. Bom, e fale um pouco para a gente o que é o SAMU. Muitas pessoas têm dúvidas, O que é o SAMU, qual é a história do SAMU, inclusive no Brasil? Então, o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi um programa que foi idealizado na França em 1986. Para o Brasil, ele veio em 1996, inicialmente na cidade de Campinas. Em 2004, ele já estava todo normatizado e, a partir daí, ele foi sendo implantado em outros municípios também. Santa Catarina, Florianópolis foi o primeiro município a ter o SAMU, no ano de 2005. Em seguida, Joinville e Chapecó também já aderiram ao programa. E Braço do Norte, especificamente, foi implantado o SAMU em 2007. Então, a gente já está há praticamente... Mais de 10 anos aí funcionando. 12 anos, prestando atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência para toda a população lá da região. Ok. E qual é a área de abrangência? A base localiza-se lá no município de Braço do Norte, mas a gente é referência para outros 7 municípios vizinhos. Grã-Pará, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Ludgero, Gravatal, São Martinho e Armazém. Ok. E vale salientar que em Braço do Norte, no caso, nós contamos com uma USB. O USB é uma unidade de suporte básico. Na unidade de suporte básico, tripulam o condutor socorrista e o técnico de enfermagem. No caso, é diferente da USA. A USA é a unidade de suporte avançado, onde tripulam o médico, enfermeiro e o condutor socorrista. No caso, é o UTI móvel. São 2 modalidades. Isso, são 2 modalidades. Então, lá em Braço do Norte, no caso, a gente conta com a USB, que é a unidade de suporte básico. Entendi. Bom, e como é que o SAMU é mantido? É pelo município? Tem recursos federais? Como é que é feito isso? Convênios? Então, tem um recurso estadual, porém ele não é o suficiente para manter o SAMU. O trabalho. Isso. Então, digamos que a maior parte do recurso é fornecido pelo município. Pelo município mesmo, isso. Através de convênios com a instituição? Isso, Certo. Bom, e em Braço do Norte, quantos profissionais fazem parte da equipe? São atualmente 12 profissionais, então são 6 motoristas socorristas e 6 técnicos de enfermagem. Isso uma distribuição de 24 horas? Numa distribuição de 12 horas. 12 horas. 12 horas trabalham 2 profissionais. Atualmente, como tem funcionário de férias, a gente está trabalhando numa escala de 12 por 48. Certo. Bom, e quais são as principais ocorrências que vocês atendem lá no Vale do Braço do Norte? Então, a maioria das ocorrências são casos clínicos. Eu acredito que uns 70% assim, das ocorrências são casos clínicos, variando assim, dependendo do mês. Mas atendemos também um grande número de acidentes automobilísticos, pacientes psiquiátricos,
gestantes, dentre outros. As pessoas assim que passam mal em casa, enfim, Isso, coisas mais domésticas, né? Isso. Acidentes domésticos, talvez. Isso, esses são considerados os pacientes clínicos, isso. Certo. Bom, e para ingressar no SAMU, fala um pouco sobre o ingresso. As pessoas talvez que tenham interesse, né, de trabalhar no SAMU. Exatamente. Como que é feito esse ingresso, esse processo seletivo, enfim, explica pra gente. Atualmente, em Braço do Norte, o município terceirizou o serviço. Então, a gente está trabalhando com uma empresa privada. Então, os funcionários que ingressaram, eles passaram por uma prova, um processo seletivo. E, além dessa prova, teve a prova de títulos. No caso, então, contaram-se os certificados, número de cursos que os funcionários tiveram em atendimento pré-hospitalar. E os motoristas também têm a questão do curso de condutor para serviços emergenciais. É um critério básico para ingressar. Sim. E quanto tempo dura esse curso? O curso? É de formação para ingressar no SAMU. No caso, o técnico... Tem uma capacitação? As capacitações são breves, assim. Tem capacitações de diversas cargas horárias. E, no caso, o técnico de enfermagem precisa ter o curso técnico, claro, que são 2 anos e meio de curso. Certo, ok. Bom, você falou a questão dos médicos, né? Que vocês não têm médicos lá, não é essa modalidade. Mas Isso. Em outros SAMUs, né, de outras regiões, pode ser que tenha. Isso, daí é como eu expliquei ali a questão da diferença da USB da USA. Na USA tem médico direto na ambulância. Nós contamos com um médico somente na regulação. A regulação médica localiza-se no município de Criciúma. Então, a partir do momento que você liga no 192, solicita o atendimento do SAMU, cai lá em Criciúma, vai ser atendido por um técnico responsável pelas ligações. Inicialmente, o solicitante vai passar para ele qual é a urgência, qual é a emergência, qual é o motivo da ligação, da solicitação. Vai anotar, inclusive, já a localização. E após é passado a ligação para um médico que vai prestar o socorro inicial e vai ver o critério de estar ou não encaminhando a ambulância até o local. Ok. Nós vamos continuar no próximo bloco, Jainara, tá ok? Nós vamos agora para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Fique com a gente. Olá, o programa Pensando em Segurança está de volta, o segundo bloco. O tema de hoje, a rotina e funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como SAMU. Estou conversando aqui com a coordenadora do SAMU de Braço do Norte, a Jainara Oliveira Miller. Bom, Jainara, dando continuidade então, né, ao tema de hoje, todo esse conhecimento, né, da rotina, do funcionamento do SAMU, é muito importante para a população, né? Exatamente. Então, uma pergunta aqui que muitas pessoas gostariam de saber a resposta, né? Quando chamar o SAMU? Quais as ocorrências, digamos, que são mais de competência de vocês, mais indicados para chamar o SAMU? Então, acidentes automobilísticos, suspeita de AVC, dor no peito intensa, de repente associada até com uma hipertensão, atropelamentos, fraturas, quedas, tentativa de suicídio, envenenamento, enfim, todas as situações que são consideradas urgência ou emergência, ou seja, que precisam de uma intervenção médica de imediato. Tu falou também, vocês atendem casos psiquiátricos? Atendemos casos psiquiátricos. Inclusive é um pouco comum, assim, lá na nossa cidade, tentativas de suicídio, surtos psiquiátricos. Bom, e a diferença do atendimento, por exemplo, do Corpo de Bombeiros, né, através do ASO e do SAMU? Quando que, né, a população deve ligar para o bombeiro ou para o SAMU? Qual a diferença desses dois serviços? Então, os bombeiros, pela Constituição Federal, eles têm ações de combate a incêndio,
e ações de resgate também, dentre outras coisas. Então, tudo que, digamos que é nesse ramo, é direcionado aos bombeiros. Sim. Mas há situações que os bombeiros e o SAMU atuam juntos. Por exemplo, um acidente automobilístico de grande porte. De grande porte, vítimas presas em ferragens, enfim. Quem é qualificado para estar trabalhando nesse tipo de acidente? Porque tem que remover vítimas muitas vezes e cortar, né, veículos, cortar parte dos veículos, enfim. Isso. Então os bombeiros têm esse equipamento. Tem esse equipamento que vai fazer, que vai para remover o paciente do carro, no caso. Uhum. E o SAMU atua na parte de resgate da vítima. De repente a vítima já com muita dor, com sangramento intenso. Como a gente possui a regulação médica, o SAMU pode intervir já medicando, repondo volume. Já no local da ocorrência. Já no local da ocorrência. Inclusive, antes dele ser retirado, às vezes o bombeiro está ali cortando as ferragens, enfim, o SAMU já pode estar atuando junto ali. Mais rápido, né? Mais rápido. Com muito mais chances, né, de salvar a vida da pessoa que está ali. Exatamente. Um acidente, de repente, com múltiplas vítimas, então, o SAMU fica com uma vítima, o bombeiro com outra, então tem diversas situações. É bem complexo, né? Um acidente, por exemplo, automobilístico, né, que envolve vários veículos, várias vítimas, e chega ali SAMU, bombeiro, tem que ter realmente um planejamento, né, desse tipo de ocorrência muito grande para poder atender aquelas vítimas, né? Enfim. Bom, você falou que a ligação, quem liga para o 192, a ligação cai em Criciúma. Isso, cai em qualquer lugar aqui qualquer lugar aqui da região. Da região. Isso, ligando no 192, vai cair na central de regulação, que é lá em Criciúma. Bom, e para esse atendimento, ele ocorrer da melhor forma possível, porque a pessoa que está em Criciúma não conhece aqui a região, né? Um atendente, enfim, por telefone. Qual a orientação que você daria para a pessoa que está ligando para o 192, para o SAMU, no momento ali de desespero, de emergência, quais as informações assim, mais importantes que ela não pode deixar de passar? Então, dá os maiores detalhes possíveis, assim, que muitas vezes o que acontece, a pessoa, digamos que é lá do município ou das proximidades, liga no 192, pensa que vai cair direto ali na nossa base. Então ali todo mundo conhece tudo, estou aqui perto do mercado tal. Mas acha que o atendente é da cidade e conhece. O atendente é o da cidade, conhece. Não, ele está lá na Central de Regulação em Criciúma, então é uma abrangência bem grande, não tem como eles conhecerem. Então a gente, tanto no quesito localização, quanto no motivo o qual está acionando o serviço, dá os maiores detalhes possíveis. Às vezes as pessoas questionam, nossa, eu liguei para o SAMU, mas eu tenho que dar tanto detalhe. Mas são necessários, né? Mas esses são detalhes que são necessários. Ainda, infelizmente, tem um grande número de trotes. Ainda tem isso? Ainda tem isso. Nossa, um deslocamento desnecessário. Um deslocamento desnecessário. Então, é aonde a pessoa realmente precisa ser interrogada, precisam ser respondidas muitas perguntas para ver também se é critério ou não de estar deslocando a ambulância. E para não prejudicar os casos reais que realmente estão precisando. Para não prejudicar os casos reais, exatamente. Nossa, é um problema ainda. A polícia enfrenta muito isso, né? A questão do trote. O Corpo de Bombeiros também imagino que sim. Infelizmente, né? Infelizmente existem pessoas que ainda fazem isso e atrapalham, né? O trabalho que o SAMU realiza e pode prejudicar a vida de pessoas que estão ali necessitando desse tipo de atendimento. Exatamente. Bom, Jainara, nós vamos novamente para o intervalo, ok? O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, o programa Pensando em Segurança está de volta, o último bloco, o tema de hoje, a rotina e o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mais conhecido como o SAMU. Estou conversando com a coordenadora do SAMU de Braço do Norte, a Jainara de Oliveira Miller. Jainara, dando continuidade, que é o nosso tema de hoje, ia perguntar o seguinte,
os atendentes, né, para quem liga para o 92, tem os atendentes de uma central. Como é para esses atendentes ter esse preparo que eles têm que ter para receber ligações de pessoas que estão desesperadas, estão em pânico? Como é isso para elas de conseguir extrair as informações precisas, né, para o atendimento de pessoas, como nós conversamos anteriormente, pode estar desesperadas e tem dificuldade de falar a localização. Muitas vezes a pessoa, de tão nervosa, não consegue nem dizer onde que está, qual a rua. Como funciona isso para eles? Poderia contar um pouco para a gente? Então, eu como coordenadora, no caso do SAMU lá na base de Braço do Norte, eu não tenho esse contato direto com os técnicos que são responsáveis pela ligação. Mas o que a gente procura, as orientações, enfim, quando a gente faz trabalhos educativos, as orientações que a gente costuma prestar para a população é ter calma nesse momento, porque... Apesar de ser difícil, né? Apesar de ser difícil, porque eles também precisam fazer o trabalho deles e precisam entender o que está acontecendo para poder ajudar, né? É verdade. Bom, e esse trabalho do SAMU, ele está naquela dualidade, né? Da vida e da morte. Como é para a equipe lidar com ocorrências assim tão trágicas, muitas vezes tão impactantes? Você saberia contar algo, assim, alguma história, né? E foi difícil para a equipe mesmo, tendo o preparo necessário para estar naquele tipo de situação? Então, eu ali na coordenação, eu não tenho esse contato direto com o paciente, mas a gente tem o contato direto com os funcionários. Tanto eu ali na coordenação, a Deise que está na coordenação administrativa dos programas da terceirização, a Carla, que é nossa auxiliar administrativa, a gente tem esse contato direto. Então, o que a gente percebe eles estão acostumados a diariamente lidar com diversas situações. Porém, quando se trata de atendimento com criança, a gente... Tem uma comoção maior, com certeza. Vê, né? Que eles têm uma comoção maior, que eles ficam realmente sensibilizados após a ocorrência. Né, afeta. A maioria dos profissionais, eles têm filhos também, então... E acaba transferindo, né? Imaginando se fosse o filho, enfim. Exatamente. A gente faz reunião mensal com os funcionários, a gente procura sempre estar conversando, atendimento e dinâmicas com psicóloga também para dar... Para eles conseguirem, né, absorver de alguma forma esse tipo de situação e isso não atrapalhar o atendimento deles também, né, na hora das pessoas que estão precisando daquele atendimento. Bom, e para surpresa de muita gente, né, Jainara, vocês também trabalham com prevenção. Exatamente. E um trabalho educativo junto a crianças, o Educa SAMU. O que você pode falar para nós sobre esse projeto? Como funciona? Qual o público-alvo? Enfim, conta para nós o funcionamento dele. Então, o Educa SAMU é um projeto que é desenvolvido nas escolas. A gente aborda esse projeto com as crianças do 1º ao 9º ano, em idade escolar. E nesse projeto, a gente conscientiza as crianças sobre o que é o trabalho do SAMU. O que é o trabalho do SAMU, em que situações que deve ser chamado, como é que funciona. E, além disso, a gente também dá um treinamento de primeiros socorros, orientações para prevenção de queimaduras, enfim. Os professores, então, acabam participando, também acaba se tornando uma coisa bem legal, assim. Tem uma faixa etária, não, para atingir essas crianças? Esse trabalho do Educa SAMU? Nas escolas, né? Isso, nas escolas. Tem uma faixa etária específica ou não? Foi feito um trabalho assim mais dinâmico, né, com a direção, com as escolas? Na verdade, a gente atinge anualmente, ano passado a gente fez com as crianças do ensino... Fundamental? Ensino fundamental é sempre. Tá. E o que mais? E como é que a escola reage a esse projeto? É bem-vindo? Com certeza, a gente é sempre muito bem recebido, muitas vezes a gente até ganha lembranças, enfim, porque é um projeto, digamos que bem importante. E as crianças talvez acabam também
levando, né, alguns ensinamentos. Levando alguns ensinamentos para a família. A gente tem um material que é distribuído, tem imã de geladeira que indica as situações que... Os acidentes domésticos, né? Isso, talvez indica possam... as situações a qual devem ser acionadas o SAMU, enfim. E muitas, eu imagino, né, Jainara, algumas situações assim bem simples, né? Que as pessoas acabam em casa pecando. E esse ensinamento é passado para as crianças. Apesar de ser básico, mas muitas pessoas acabam desconsiderando, ignorando isso que é básico, né? Exatamente. Pode acontecer, de repente, um adulto precisar do atendimento e está só a criança, a gente orienta como a criança deve prestar o atendimento, como ela fará a ligação. Certo. Orienta sobre a questão dos trotes, porque muitas vezes a própria criança muitas vezes os trotes, né? São realizados por crianças, então a gente trabalha bastante essa questão também. Me parece que vocês têm um mascote também, né? O estilo daquele leão do Proerd. Então, temos o Samuzinho. Samuzinho. Isso. Na verdade, ele não é específico da nossa unidade. Sim. Ele é da regulação. Da instituição mesmo, né? Isso. Do SAMU. Da instituição do SAMU. A gente até está tentando adquirir um que seja próprio para ser usado na nossa unidade, porque nem sempre a gente consegue pegá-lo quando temos os projetos, enfim. E esse projeto está há quanto tempo com o SAMU, esse de prevenção nas escolas? Esse de prevenção nas escolas, eu acredito que há uns 5 anos já. 5 anos. Isso em Braço do Norte? Isso em Braço do Norte. Nossa, e tem mais ou menos uma dinâmica de quantas crianças já foram capacitadas? Acredito que mais de 6.000 crianças. É mesmo? Isso. Tem o ensino... Tem um alcance, né, bem grande, né? Isso. Ano passado a gente, inclusive, conseguiu ir nas escolas particulares também, que nunca tínhamos ido, conseguimos atingir todo o público dos particulares. E vocês também fazem treinamentos, né, em empresas, enfim, que solicitam, né? Nas escolas também, exclusivo, treinamentos de primeiros socorros exclusivo para os professores. Enfim, a gente está sempre à disposição. Tem diversas empresas que eles nos solicitam o treinamento de primeiros socorros, a gente vai até eles, os nossos funcionários, e ministram esses treinamentos. Talvez muitos aí na área daqueles equipamentos, né, de segurança individual. Isso, os EPIs. Os EPIs, né, e em situações mesmo de empresas, né, que muitas vezes tem muito risco, né, de acidente, de queda. Exatamente, todas essas orientações são prestadas. Né, e vocês costumam, tem muita demanda assim de pedido? Olha, esse ano aumentou um pouco essa demanda, mas a gente está conseguindo atender todo mundo que solicita. Certo. Bom, Jainara, resta aqui o nosso agradecimento aqui pela sua presença, né, nosso programa chegou ao final. Obrigado pela sua disponibilidade, ter vindo aqui, trazer toda essa história do SAMU, né, que muitas vezes as pessoas têm curiosidade de saber. Então fica aqui o nosso agradecimento. Imagina, eu também agradeço a disponibilidade de estar aqui, passando um pouquinho do que é o nosso trabalho. Ok, obrigado mais uma vez. Obrigada. E hoje eu conversei com a coordenadora do SAMU de Braço do Norte, a Jainara de Oliveira Miller, que falou sobre as funções e rotina de trabalho realizada pela instituição. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.